Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao Simpósio Acadêmico Multiprofissional em Saúde pelo convite, dizer que estou extremamente feliz de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês e aprendendo um pouquinho mais com vocês também. Hoje eu irei ministrar a palestra intitulada Residência em Saúde, um diferencial para a formação. Eu me chamo Beatriz Santos Pereira, eu sou enfermeira por formação, tenho pós-graduação em saúde da mulher, concluí a residência em saúde da família agora em 2022, em março de 2022, e atualmente estou enquanto mestranda do programa de enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe. E aí, para a gente falar um pouquinho da importância da residência no processo de formação dos profissionais da saúde, a gente precisa compreender o que é a residência. Nós sabemos que existem as residências médicas e as residências multiprofissionais. As residências multiprofissionais em saúde, elas foram introduzidas e regulamentadas pela Lei 11.129, de 30 de junho de 2005, ou seja, é uma lei bem recente se formos olhar em comparação com as residências médicas. Muitas pessoas hoje não sabem ainda que existem residências nas outras áreas da saúde, exceto nas áreas médicas. Por exemplo, eu só fui descobrir que existia residência em enfermagem na minha área, na área que eu tinha interesse, quando eu estava praticamente no 8º período. Acredito que hoje, com as redes sociais, o Instagram, hoje fica mais fácil a visualização desse processo e a gente consegue observar melhor quais são as oportunidades e quais as residências que nós podemos fazer. E quando a gente fala também um pouquinho do que é a residência, ela nada mais é do que uma pós-graduação lato sensu, ou seja, ela possui a mesma equivalência que uma pós-graduação, de especialização. No entanto, a residência ela precisa ser de dedicação exclusiva. Você não pode fazer outras coisas, não pode ter outro tipo de trabalho enquanto você está na residência. Por quê? Porque a residência ela mantém uma carga horária extensa, uma carga horária de 60 horas semanais. E ao final do curso, o concluinte, ele vai se ter 5.760 horas. Essas 60 horas semanais, elas são divididas entre prática e entre os estudos. Esses estudos, eles são para aprofundar mais os temas relacionados à residência a qual a pessoa está inserida. E como é que é essa divisão? Vai-se muito de como é a residência em que a pessoa está inserida. O programa ao qual eu fiz parte, a gente fazia 48 horas semanais na prática e 12 horas nas questões de ensino. Então, a gente tinha eixos. Nós tínhamos eixo de concentração, que era só o eixo da saúde da família, que foi a qual eu fiz parte, e nós tínhamos um outro tipo de eixo que era com todos os residentes, de outras áreas também, para a gente trocar também conhecimento. As residências, por ser dedicação exclusiva, elas exigem um valor, elas disponibilizam, na verdade, de uma bolsa, que atualmente está no valor de R$ 4.106,09. Esse valor ele vem com um descontozinho que é relacionado à Previdência Social também, mas é um incentivo para a carga horária extensa. Quando a gente fala ainda sobre as residências, hoje, como eu falei para vocês, pouca gente sabe que existem residências multiprofissionais. Mas existem residências em diversas áreas. Talvez você que esteja assistindo essa palestra nunca sabia que existia um tipo de residência na sua área, Mas hoje vocês podem notar que existem diversas profissões, a exemplo da biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviços sociais e terapia ocupacional, tá? Então, essas são as profissões que estão englobadas na lei das residências multiprofissionais.
E quando a gente vai partir para o pressuposto de qual residência vai se fazer, é necessário observar se é uma residência uniprofissional, ou seja, ela só abrange aquela profissão. Um exemplo, né, Beatriz? Aqui no meu estado, nós temos uma residência uniprofissional que é em obstetrícia. Só pessoas da enfermagem podem fazer. Então, só o grupo da enfermagem conversa-se entre si e faz essa residência voltada na obstetrícia. No entanto, né, existem as residências multiprofissionais, a qual eu fiz parte, que foi a residência em saúde da família, em que você consegue conversar com outros profissionais. Eu acho até que é uma forma da gente conseguir, né, manter um elo. Eu, conversando com os meus amigos da residência, eu estava falando que é muito difícil, né, a gente conseguir ter esse elo. Eu saí da universidade, entrei direto na residência e, por exemplo, eu não sabia de fato o que é que fazia um fonoaudiólogo, o que é que fazia um profissional de educação física, o que é que fazia um farmacêutico em si. Então, quando a gente tem essa troca, esse multi, a gente já consegue ver com outros olhos e a gente já consegue também perpassar aquilo que é além da sua profissão, né? Logicamente que a gente não vai exercer a profissão do outro, mas a gente consegue observar e a gente consegue fazer encaminhamentos, a gente consegue direcionar aquele paciente ou aquele usuário para aquela profissão ali necessária, tá? E aí, quando a gente fala ainda em residências, a gente tem residências na área hospitalar, a gente tem residências na atenção primária e a gente tem residências voltadas para a gestão. Um exemplo de uma residência na área hospitalar é a residência de terapia intensiva, por exemplo. Na maioria das vezes, a residência de terapia intensiva ela é multiprofissional. Por quê? Porque quando se trabalha em UTI, se trabalha em conjunto. Na atenção primária, a gente tem enquanto residência na atenção primária as residências em saúde da família, ou em saúde da família e comunidade, ou saúde do campo, né? Então, são vários tipos de residência. Na questão da gestão, nós temos, por exemplo, residências em saúde coletiva. E aí, nós conseguimos enxergar, a partir desse momento, as diferentes áreas e os diferentes elos também. E quando a gente começa a conversar sobre as residências, surgem algumas dúvidas. A exemplo de, ai, Beatriz, mas certo, agora eu sei o que é residência e preciso saber como é que eu vou me preparar para uma residência. Será que realmente eu quero uma residência? Tá? E aí eu trouxe umas dicas para vocês de como se preparar para a residência. Primeiramente, definir qual a especialidade você quer fazer. Porque, por exemplo, não adianta você definir que você quer fazer uma residência sem ter uma especialidade em mente. Acredito que todo mundo já sai da faculdade, né, sabendo mais ou menos aí o que quer fazer. Então, quando eu saí da universidade, eu sabia que eu queria trabalhar com saúde da família, que é uma área que eu gosto bastante, uma área que eu tenho muita afinidade. Então, foi a residência que eu defini que eu iria fazer, que era a residência em saúde da família. Qual a segunda dica que eu trago para vocês? Definir qual universidade vocês irão prestar a prova. E por que isso, Beatriz? Porque na maioria das vezes, às vezes, a residência que a gente quer, ela não tem no nosso estado. Então, a gente precisa se preparar para uma residência em um outro local. Né? A gente precisa viajar, organizar dinheiro, ver quando é que saem os editais, ver quando é que provavelmente saem as datas da prova. Então, a gente precisa definir em qual unidade, em qual universidade você vai realizar a prova. E aí, enquanto o terceiro passo que eu trago para vocês é vocês buscarem os editais antigos. Então, precisa se observar os editais antigos e ver o que é que se cobra para aquela residência ao qual você vai estar prestando. Por exemplo, a residência que eu fiz na época foi a residência da Universidade Federal de Sergipe, aqui do meu estado também, da minha cidade. E aí, eu peguei os editais antigos, via o que cobrava. A residência da UFES, elas traziam as referências, então consegui estudar por referência. Muitas delas trazem referências.
né? Mas hoje, a maioria dos processos seletivos para a residência está sendo através do ENARE. Acredito que também é uma forma mais fácil de se adentrar na residência. Por quê? Por que isso? Porque apesar de você querer fazer, por exemplo, uma residência na Bahia e você morar em São Paulo, você pode fazer a prova em São Paulo e concorrer na Bahia. É a mesma coisa do SISU. Então é mais tranquilo e mais maleável você fazer as residências através do ENARE também. Mas é necessário que você busque os editais antigos e você se prepare. Responder às provas antigas também é de suma importância. E por que isso, Beatriz? Porque você consegue se nortear e você consegue observar o que é que cai geralmente nas bancas. Então, o que é que a banca geralmente gosta de cobrar, né? E como é que a banca gosta de cobrar? Além disso, você consegue observar quais os assuntos que você possui mais domínio e quais os assuntos que você tem mais dificuldade. Logicamente que os assuntos que você tem mais domínio, você vai deixar um pouquinho, não que seja deixar um pouquinho de lado, mas você não vai estudar tão profundamente quanto aqueles que você tem mais dificuldade, né? Então é necessário responder provas antigas e observar também essa questão dos editais, tá? Quinta dica é você separar os assuntos pelos editais e pelas provas antigas. Como assim? Você precisa observar os assuntos pelos editais e você vai classificar esses assuntos em ordem de mais importância. E pelas provas antigas, como é que a gente consegue fazer isso? Um exemplo, respondi uma prova de 2020, eu vi que caiu câncer de colo do útero. Respondi uma prova de 2021, caiu novamente câncer de colo do útero. Respondi a prova de 2022, caiu novamente câncer de colo do útero. A probabilidade de cair câncer de colo do útero nessa outra prova é altíssima. Então você precisa observar de fato quais foram os assuntos que foram relatados, quais foram os assuntos que mais caíram. Enquanto sexta dica, trago para vocês a criação do cronograma de estudos. Porque não adianta nada, né? Você se preparar, vai estudar para residência, mas não criar um cronograma específico de como é que vai ser esses estudos, né? E por que isso? Porque na maioria das vezes você cria um cronograma na sua cabeça, ali mentalmente, mas você esquece na maioria das vezes o que é que você vai fazer. Então você precisa criar esse cronograma, você precisa fazer esse planejamento e separar esses assuntos pelos editais também, tá? Sétima dica é você revisar sempre. E eu acredito que a revisão é a base de tudo, né? Então, a revisão, ela é fundamental para que você consiga chegar aonde você quer. Por quê? Porque muitas vezes a gente estuda ali, tô ciente, tô sabendo, e aí quando você vai responder uma questão, você acaba que se esquece. Então, o ideal é que você revise sempre e você consiga observar isso, tá? Enquanto oitava dica, trago para vocês criarem um currículo ainda na universidade. Ai, Beatriz, mas eu já saí da universidade, né? Não tenho mais como criar um currículo na universidade. O que é que eu faço? As residências geralmente elas cobram muito a questão de apresentação de trabalhos, né? Publicação de artigos. Então é de suma importância que você consiga fazer isso, participação em cursos. Então, fora da residência, fora da universidade, na verdade, também é possível criar um currículo. Mas dentro da universidade ele é primordial. Por quê? Porque a maioria das universidades, a maioria das residências, na verdade, no seu barema, que vocês vão observar lá no edital, elas vêm pedindo o quê? Elas vêm pedindo a questão das monitorias, elas vêm pedindo a questão da iniciação científica, elas vêm pedindo a questão dos estágios extracurriculares, e isso tudo a gente consegue fazer enquanto estamos ainda dentro da universidade, tá bem? E aí, eu trouxe para vocês em relação aos direitos dos residentes. Então, o que é que eu, enquanto residente, tenho direito? O residente ele tem direito a uma folga semanal, ou seja, geralmente a folga do residente é no domingo. Então, o residente ele trabalha de segunda a sábado, 60 horas semanais.
e ele folga no domingo. Ah, Beatriz, mas eu trabalho, eu quero residência na saúde da família. E a saúde da família geralmente não funciona no sábado. Como é que se faz? Geralmente faz-se o quê? Né? A residência ela continua sendo de segunda a sábado, porém no sábado é que você vai fazer as suas atividades teóricas, é que você vai estar no seu eixo teórico. E aí, o domingo fica enquanto folga, tá bom? 30 dias consecutivos de férias, lembrando que esse é um direito dos residentes, então você trabalha um ano, durante esse ano você tem 30 dias consecutivos de férias. Esses 30 dias eles podem ser divididos em 15 dias também, depende muito do programa em que você está inserido, depende muito da Coremu. A Coremu são as coordenações das residências, né, em que você está alocado, e aí pode-se ser fragmentado essas férias em 15 dias, não tem nenhum problema, mas aí vai muito de Coremu, tá bom? Licença paternidade ou licença maternidade, e aí o que é que acontece, né? A licença maternidade vai de acordo sim com o INSS, e a licença maternidade também. Então o residente ele tem direito aos 6 meses de afastamento a partir do momento em que o bebê nasce, ou a contar, né, do momento em que foi dado já o atestado de licença maternidade, tá? Participação em eventos, e aí a participação em eventos vai muito também da resolução da Coremu. Então as Coremus elas definem. O meu programa, por exemplo, a gente tinha direito à participação de eventos de 20 horas. Então a gente tinha 20 horas enquanto evento, né? E aí a gente contava, 20 horas não, perdão, a gente tinha, se eu não me engano, 10 dias de eventos. Então a gente contava, né? Podia ser eventos separados ou podia ser um evento de 10 dias. E aí precisava sim pedir com antecedência, geralmente um mês antes, passava por um conselho. Se o conselho aprovasse, aí sim é que nós estaríamos liberados para participar dos eventos, tá? E aí, ainda em relação aos direitos dos residentes, nós temos, né, eu tinha no caso, né, direito ao estágio eletivo não obrigatório. Como é que funciona esse estágio eletivo não obrigatório? É você fazer um estágio na sua área em outro local, né? Seja na sua cidade, né? Seja dentro do seu país, seja em outro estado ou seja fora do país. E aí você escolhe a área em que você vai estar fazendo esse estágio. Logicamente vai passar por toda a apuração também da Coremu, né? Se eles aprovarem, é que você é liberado para estar fazendo esse estágio também. E aí, é importante lembrar que o estágio eletivo não obrigatório geralmente acontece no segundo ano da residência e deve ser feito o pedido com antecedência. Não deve se passar mais do que 60 dias nesse estágio. Algumas residências estavam apenas liberando um período de 30 dias por conta da pandemia, né? Mas possivelmente eu acredito que voltou agora a ser 2 meses, né? Para se fazer esse estágio também. Realizar as refeições no refeitório, outra opção que substitua, e aí vai muito de programa de residência, né? Por exemplo, geralmente quem está na área hospitalar tem direito sim às refeições no refeitório. Quem está na saúde da família precisa levar sua marmitinha, porque não tem a questão de ter almoço, né? Literalmente dentro das unidades de saúde. Mas geralmente quem está dentro do hospital é feita uma listinha, você entra enquanto profissional de lá, do hospital, e você sim recebe as refeições, né? Seja café da manhã, almoço e jantar, tá? Ser informado semestralmente sobre o seu desempenho. Geralmente o residente ele preenche uma ficha, né? Tanto o residente quanto o seu preceptor, que é a pessoa que acompanha o residente, faz esse preenchimento dessa ficha. E aí, semestralmente, esse residente ele é informado sobre o seu desempenho, né? E aí a gente recebe geralmente conceitos, seja eles conceitos A, B, C ou D. E aí os conceitos vai muito também de Coremu, tá? O profissional também terá direito a um afastamento para licença de saúde, porém, esse profissional ele deverá compensar essa carga horária posteriormente, tá? Todo o atestado
que o residente colocar, ele precisa ser compensado posteriormente, tá bem? Então, Beatriz, eu precisei faltar, estou muito doente, tem um atestado aqui de 5 dias. Posteriormente, você vai precisar pagar esses 5 dias, porque você precisa fechar aquelas 5.000 horinhas lá, né, de residência. Não tem para onde correr, tá? Obter a licença nojo com direito a 8 dias de afastamento, né? No caso de óbito de genitor, filho, cônjuge, mas irmãos, no caso dessa licença por causa de óbitos, também precisa ser compensada posteriormente. E aí o residente, no momento, né, do óbito, fica esses 8 dias afastados. E geralmente, após, né, o final da residência, ele paga esses 8 dias. Ou então, durante... algumas cargas horárias específicas, o residente também pode estar fazendo também a compensação dessa carga horária, e aí se conversa-se com a coordenação para ver o melhor horário, para ver a melhor viabilidade. Obter a licença gala com direito a 7 dias de afastamento, com posterior compensação também. Se vai casar, precisa também pagar essas horinhas depois, tá? Então, você tem direito aos 7 dias, no entanto, precisa pagar também as horas depois. E aí, enquanto dever dos residentes, o que é que o residente ele tem enquanto dever? Manter uma postura ética com os outros residentes do programa, bem como com os demais profissionais e usuários da saúde. Acredito que isso não está somente nos deveres dos residentes, né? Mas o residente, enquanto um profissional de saúde e por seguir um código de ética, ele já deve por si só manter uma postura ética, não somente para com os outros residentes, mas para com os outros profissionais que ali trabalham e com os demais usuários daquele serviço também. Responsabilizar pelo cumprimento das suas atividades no seu programa de residência, obedecendo às suas atribuições que lhe foram designadas pelo tutor e preceptor. E aí o residente ele deve sim responsabilizar-se pelas suas atividades, né? Obedecer a esses princípios, a essas atribuições. O residente ele precisa ter um preceptor em seu campo. Então, geralmente, o preceptor ele acompanha esse residente, na maioria das vezes a gente nunca está só, né? Apesar de já sermos profissionais, muitas vezes confundidos com estagiários, né? Mas a gente tem esse acompanhamento também do preceptor, tá bem? Cumprir rigorosamente os horários, conforme estabelecido pela área profissional, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa cumprir aquelas 5.000 e horas lá. Por que isso, Beatriz? Porque senão você vai ficar devendo carga horária. E se eu me atrasar um pouco, você vai precisar pagar posteriormente esses minutos, essas horas que você atrasou um pouco, tá? Observar o código de ética de sua profissão, principalmente no que se refere a resguardar o sigilo e a veiculação de informações que tem acesso no decorrer do programa. Então, precisa se observar que o residente, enquanto profissional, como eu falei anteriormente para vocês também, ele tem um código de ética a ser seguido, e aí ele precisa seguir o seu código de ética e manter o sigilo que acontece dentro daquelas unidades, seja ela hospitalar, seja ela unidade de saúde, tá? Levar o conhecimento do coordenador, tutor e preceptor do programa as irregularidades ocorridas no serviço. Então, a residência ela não é totalmente perfeita, né? Assim como os outros serviços de saúde, a gente tem algumas irregularidades e não cumprimentos. No entanto, nós não podemos ficar calados. É necessário que a gente leve também essas irregularidades para que elas possam ser corrigidas. Por quê? Porque se deixarmos passar despercebidos, nós acabamos, na maioria das vezes, sendo prejudicados. E não somente nós, o usuário é prejudicado, os profissionais que estão lá são prejudicados, os próximos residentes que estão por vir também serão prejudicados. Então é necessário que a gente abra os nossos olhos e a gente leve essas irregularidades ao coordenador, ao tutor e aos preceptores do nosso programa, tá bom? Utilizar a dedicação, zelo e responsabilidade no cuidado ao usuário e no cumprimento de suas obrigações. Então, a gente precisa, em tudo que a gente for fazer,
ter responsabilidade, né? Ter zelo e ter cuidado, nos livrando sempre da questão da imprudência, de não fazer as coisas de qualquer modo, de qualquer jeito, né? Nós se estamos ali foi porque passamos por um processo seletivo árduo, um processo seletivo que não é nada difícil, né? E que somos capazes para exercer aquela profissão, aquela especialidade que a gente tanto quer. Usar trajes adequados em consonâncias com as normas internas dos locais onde o programa está sendo realizado e crachá de identificação. Na maioria das vezes existem locais que não tem crachá, gente. Por exemplo, as unidades que eu passei em saúde da família não tinha crachá. Quem estava dentro da unidade hospitalar tinha a questão dos crachás, né? E vai muito de programa para programa. Os trajes também vai muito de programa para programa, né? Na unidade básica de saúde, geralmente a gente utiliza uma calça jeans ou pode usar o scrub, não tem nenhum problema, né? E o jaleco. Dentro dos hospitais, eles já utilizam mais as roupas privativas, né? E o jaleco também, tá? No hospital, a maioria das vezes são disponibilizadas as roupas privativas de lá. Na saúde da família, não. A gente precisa, quem for utilizar roupa privativa dentro da saúde da família, precisa ter a sua, tá bem? Zelar pelo patrimônio dos serviços, onde o programa ele está sendo realizado. Então, a gente precisa observar essas normas e zelar por esse patrimônio. Reportar aos preceptores eventuais dúvidas ou problemas no decorrer das atividades práticas. Como eu falei para vocês, a gente vai ter sempre um preceptor em acompanhamento. Então, ninguém é dono do saber, ninguém sabe de tudo. Geralmente, a gente tem algumas dúvidas aqui, outras ali. E é importante que a gente utilize, de fato, desses preceptores para que a gente possa estar sanando dúvidas também, tá? E aí a gente impede, né, que ocorra qualquer tipo de negligência, qualquer tipo de imprudência e ou imperícia nesses casos, tá? Respeitar e zelar pela imagem institucional. E hoje irei trazer para vocês um pouquinho qual é o diferencial na formação de quem faz uma residência. Hoje as residências, elas são constituídas como espaço intercessor para o desenvolvimento das ações. E ela vai possibilitar esses encontros de saberes e práticas profissionais. Então, como eu falei para vocês, não é apenas o seu saber, é a junção do seu saber com o saber de outro profissional, que faz com que você tenha um maior conhecimento, que faz com que você atenda aquele usuário com outros olhos e consiga visualizar além, tá? Então, esse trabalho multiprofissional faz com que a gente tenha um encontro de saberes e práticas profissionais que vai valorizar e que vai melhorar a qualidade da assistência. Além disso, existe a capacitação da atuação em diversos espaços de saúde, de forma inovadora, humanizada, além de proporcionar, como eu falei, as integrações entre a equipe multiprofissional. E aí, quando a gente tem as residências, a gente acaba não trabalhando só. E a gente acaba conhecendo os outros meios e acaba se aprofundando. Porque você passar 48 horas vivenciando só aquilo, você sai com outro olhar, você sai com uma outra visão, né? Você consegue enxergar muito além. Então, esse é um diferencial na formação dos profissionais de saúde também. Além de ter uma formação de atitude crítica e reflexiva, né? A gente passa a pensar não somente com a nossa profissão ou com aquilo que a gente abrange. Então, muitas vezes a gente vê uma coisa, mas o outro consegue enxergar muito além, né? Eu gosto muito de trazer histórias assim sobre a minha residência, quando eu passei, né? Que quando eu estava no meu primeiro ano, ainda bem verdinha, né? Eu não conseguia enxergar, por exemplo, coisas para fono, coisas para farmácia, coisas para o profissional da educação física. E aí, quando eu fui para o meu segundo ano, eu já consegui notar, por exemplo, uma gestante, tô com dificuldade na minha medicação. Nessa forma de utilização. Então, a gente já conseguia conversar, fazer uma conversa com um profissional farmacêutico para ele estar fazendo umas orientações adequadas. No pré-natal, eu gostava muito, né? Eu fazia o pré-natal com a minha equipe toda.
Então, o pré-natal era literalmente multi. O pré-natal era formado por farmacêutico, por profissional de educação física, fonoaudiólogo, enfermeiro e na nossa equipe tinha o médico da unidade da saúde, né? Dentro da residência não, da unidade da saúde. E a gente fazia esse compartilhamento. Então, ela passava por mim, pela fono, a gente atendia na mesma sala, né? Então ela já fazia orientação de amamentação, a gente já fazia preparo das mamas, já começava de início, desde das primeiras semanas de gestação, a falar sobre aleitamento materno exclusivo e a melhorar, né, essa visão das mães sobre a questão da utilização desse aleitamento materno até os 6 meses e da não introdução precoce, né, sem a necessidade de outros alimentos até antes dos 6 meses. Então a gente já conseguia trazer isso e a gente já conseguia fazer esse compartilhamento, né? Por exemplo, chegou para mim uma gestante que está com uma pressão bem elevada. A gente já fazia um encaminhamento para o profissional de educação física para estar vendo quais eram os possíveis exercícios que ela poderia estar fazendo, tá? A questão mesmo que eu falei das medicações, dos enjoos, então a gente já compartilhava já com o profissional farmacêutico. Então, essas atitudes, são essas formas críticas, essa reflexão, né, que vem trazendo enquanto diferencial na formação do residente. Além disso, participar dos processos centrados na promoção de saúde, com enfoque na emancipação do usuário sob a egide da clínica ampliada e da qualificação do acesso. Então, a gente tinha um acesso de fato de qualidade. É tanto que a gente conseguiu, né, seguir toda a residência sem nenhum óbito materno e sem nenhum óbito fetal, né? Então, em relação ao pré-natal multi, nós conseguimos adequar, né? E conseguimos observar e conseguimos fazer de fato um pré-natal com qualidade, seguindo todos os preceitos da rede cegonha, todos os componentes ali utilizados no pré-natal. E aí a gente tem essa diferenciação na formação. Em relação também, né, a o diferencial, a gente tem também essa participação ativa, né, essa clínica ampliada, esse olhar mais específico. Então, o que eu não conseguia enxergar, o outro já conseguia. E aí eu trouxe para vocês, né, nesse momento, um pouquinho das minhas experiências em relação à residência, né, para incentivar vocês, de fato, a fazerem residência. Então, a minha residência, como eu falei para vocês, foi em saúde da família, né? Foi a minha primeira experiência, assim, enquanto profissional. Eu saí da universidade, né? Terminei a minha universidade em 2019. No ano de 2019, eu passei na residência, né? Terminei finalzinho de 2019 e 2020 eu iniciei a residência. E aí, foi uma coisa que eu queria muito, né? E acabei finalizando agora em 2022. E aí eu trouxe para vocês as minhas experiências e o que é que a gente fazia enquanto equipe, né? E aí, em relação a hipertensos, essa daí é a minha equipe, né? Foi minha equipe na residência. Em relação aos hipertensos, eu fazia consulta de enfermagem, a gente fazia a questão do exame físico, controle dos sinais vitais, rastreamento, né? Através da solicitação de exames, aplicação do score de Framingham, a prescrição de medicamentos antipertensivos, os grupos de educação em saúde e orientações farmacológicas e não farmacológicas. Lembrando que a prescrição de medicamentos, primeiro essa prescrição ela passava por um médico, né? E a gente fazia a questão da renovação de receitas também. Na questão do tuberculose e hanseníase, a identificação dos casos, busca ativa dos contatos, as prescrições das medicações, as aplicações das doses supervisionadas, aplicação de testes e acompanhamento de casos e notificações. Em relação aos diabéticos, eu fazia consultas de enfermagem, né, controle glicêmico, prescrição de medicamentos, orientação farmacológica e não farmacológica, verificação do pé diabético, avaliação do pé diabético, né, grupos em saúde e solicitação de exames também.
Lembrando novamente que a prescrição de medicamentos, primeiramente, era feita por um médico e a gente fazia a renovação e avaliava em questão de doses também, fazia esse acompanhamento com esses usuários. Planejamento familiar, né, através de consultas de enfermagem, renovação de receitas, orientações enquanto aos medicamentos, solicitação de laqueadura ou vasectomia, solicitação de inserção do DIU. Muitas vezes as mulheres elas já que estavam no pré-natal, elas já saíam já com a solicitação do DIU, né, para serem inseridas no momento pós-parto, e planejamento para a gestação. Em relação à saúde da criança, consulta de enfermagem, puericultura, saúde da criança na escola, verificação do calendário vacinal e as questões das educações em saúde. Na saúde do homem, os controles dos sinais vitais, rastreamento de diabetes e hipertensão, os exames de rotina utilizados para esses homens, né? Por ser uma população que a gente tinha uma maior dificuldade, acredito que hoje em todos os locais é uma população que a gente tem uma maior dificuldade de captar a saúde do homem, né? E a testagem rápida para as infecções sexualmente transmissíveis também. Na saúde do idoso, né, tínhamos os grupos de educação em saúde, as prescrições de medicamentos, os controles das comorbidades, a realização de orientações sobre a prevenção de queda, né, utilizando logicamente a caderneta de saúde do idoso, orientações sobre as medicações e solicitações de exames de rotina. Na saúde da mulher, né, voltada mais para o pré-natal, fazíamos também a questão da prescrição dos medicamentos, solicitação de exames, consultas de enfermagem, os encaminhamentos ao pré-natal de alto risco e educação em saúde com grupos em gestantes. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, a realização dos exames clínicos das mamas, solicitação de mamografia, orientações sobre as possíveis alterações nas mamas e o encaminhamento ao mastologista quando necessário. O rastreamento do câncer de colo uterino, realização da coleta do citopatológico, realização e prescrição de medicamentos a depender da queixa e da visualização no momento do exame, orientação sobre a utilização de preservativos e outros métodos contraceptivos, além de caminhar também aos ginecologistas em casos de necessidade. Em relação às abordagens sindrômicas, né, é uma coisa que eu amava demais fazer, né, que era a realização de testes rápidos, preenchimento de diagnóstico, notificação, tratamento em casos de sífilis e encaminhamento aos serviços especializados em casos de HIV, hepatite B e ou hepatite C. Em relação à gestão da sala de vacina, né, precisou-se sim verificar também as validades das vacinas, solicitar as doses, realizar os treinamentos com a equipe, administrar as vacinas em casos de campanha ou sempre que necessário, coordenar as campanhas dentro da unidade e preencher as fichas e notificar os casos de eventos adversos. Em relação à experiência, né, da gestão da sala de curativo, houve a realização de curativos de alta complexidade, retirada de pontos, solicitação de insumos para a sala de curativo, verificação da validade das pomadas, dos insumos e a realização de dimensionamento dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Quanto à experiência, né, na gestão da sala de observação, pude fazer a realização da administração de medicamentos endovenosa, intramuscular, subcutâneo ou intradérmico, sempre que necessário, né? Realizar as coletas de sorologia para dengue e chikungunya. Como eu, né, moro no Nordeste, a gente também, em época de chuva, né, tem o nosso período de epidemia, né? E aí, geralmente, as unidades elas enchem no mês de março, junho, né? Então, são quando as unidades enchem com sintomas de dengue, chikungunya e zika. E aí, dentro das unidades básicas de saúde, a gente faz essas coletas também para a sorologia. Realizar o checklist das medicações de emergências e os materiais necessários e também fazer os atendimentos às demandas espontâneas, ou seja, as demandas que chegavam. É muita coisa, né? Dentro das unidades básicas de saúde, a gente pensa que é pouquíssima coisa, mas são muitas coisas que faz, né?
Gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Estarei deixando aqui, né, o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato comigo, né, para falar sobre residência, estarei à disposição. Estou deixando também o meu Instagram, estarei também respondendo lá por direct, não tenho nenhum problema, tá? E gostaria de agradecer imensamente, tá? Dizer que eu estou extremamente feliz e deixar enquanto incentivo para vocês, para quem ainda não fez residência, que faça residência. É um processo um pouco árduo, né? É um processo que demanda muito de você, mas é um processo extremamente importante, um processo que alavanca lá a sua carreira e que faz com que você tenha um outro olhar, uma outra visão e se torne um profissional de qualidade, que se torne um profissional com um olhar mais crítico para as demandas que você recebe, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez e muito obrigada.